com certo atraso. Então, a partir de agora, estamos sendo gravados. Desculpa aí, gente. Então, o artigo 6º, ele é meramente exemplificativo, ele trata alguns direitos do consumidor, mas não pretende ser exaustivo, tá? E o artigo 7º, ele vai ser o que a gente chama de cláusula de abertura. Por quê? Ora, porque ele vai permitir que se insira dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentro dos direitos básicos do consumidor, outros direitos previstos em outros tipos de legislações, por exemplo, tratados internacionais, a própria legislação interna ou mesmo regulamentos estabelecidos pelas agências regulatórias, pelo Poder Executivo de forma geral. Tá? Um exemplo desse fato de que o artigo 6º traz apenas um rol exemplificativo dos direitos do consumidor, tá? É a previsão lá no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal também, tá? Da gratuidade do transporte público para idosos, tá? Então, gratuidade do transporte público para idosos, tá? Que é garantido onde? Pela Constituição Federal, mais o Estatuto do Idoso, tá? Então, lá vai estabelecer que aquelas pessoas acima de 65 anos terão direito a transporte público gratuito, tá? De grátis. Da mesma forma, a portaria, deixa eu pegar aqui, ó, vai ter aqui para vocês, ó, a portaria 676, tá? Da ANAC, tá? 676 da ANAC, ela estabelece aqui no seu artigo 57 o seguinte, ó. No transporte doméstico de crianças com menos de 2 anos de idade, não poderá ser aplicada tarifa maior do que o equivalente a 10% da tarifa do adulto, desde que não ocupem assentos e estejam ao colo de um passageiro com mais de 12 anos de idade. Tá? Então, vejam só. No primeiro caso, tá? Quando a gente fala em gratuidade de transporte público para idosos, nós temos uma previsão que se encontra não no Código de um direito, né, do consumidor, que se encontra não no Código de Defesa do Consumidor, mas na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, que é uma legislação federal. Tá? Do outro lado, tá, o desconto para crianças, tá, de menos de 2 anos de colo, eu vou botar criança de colo, mais fácil. De colo no transporte aéreo, tá? Aéreo. Tá? Ela não é garantida, então, por uma lei, mas por uma portaria, tá? Que eu falei ali, qual era, esqueci agora o número, 576, né? Não, 676, tá? Artigo 57, portaria 676, 2000, artigo 57, tá? Então, vejam só. Nesse caso aqui, nós temos uma previsão de um direito básico do consumidor que está, primeiro, na Constituição, depois, numa legislação ordinária, federal ordinária. No segundo caso, por outro lado, nós temos uma previsão de um direito básico do consumidor que se substancia num regulamento estabelecido por uma agência reguladora, né? No caso, a ANAC. Então, vou botar aqui. Portaria ANAC. Tá? Beleza? No entanto, hoje, neste momento, a gente vai focar naqueles direitos do consumidor que estão previstos no artigo 6º do CDC. Tá? E nós vamos seguir exatamente a ordem do artigo 6º. Começando, então, pelo artigo 6º, inciso 1º. Tá? Então, direito à vida, à segurança e à saúde. Tá? Artigo 6º, 1 do CDC.
Olha só. E a gente já viu isso quando a gente falou anteriormente do princípio estabelecido lá no artigo 4º. Artigo 4º, inciso 5, que fala lá do princípio a eficiência quanto à qualidade, segurança e durabilidade dos produtos, tá? Desculpa. É isso mesmo, artigo 5, tá? A gente já viu lá, naquele momento, que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem como principal escopo proteger a segurança e a saúde do indivíduo, do consumidor. Então, ele estabelece, no artigo 6º, inciso 1º, uma obrigação do fornecedor de não colocar no mercado produtos ou serviços que sejam perigosos ou nocivos ao consumidor, tá? E, ao mesmo tempo, também uma obrigação de informar sobre os eventuais riscos que aquele produto possa ocasionar, tá? Uma vez que ele já tenha sido lançado no mercado de consumo. Tá? Então, vejamos. Vou pôr uma bolsa da Bovespa aqui. Não sei que volta ali. Então, olha só. Vejam só o que diz o artigo 6º, inciso 1º. São direitos básicos do consumidor, esse é o caput, a proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Tá? Esse direito, ele é densificado, ele é melhor trabalhado pelo legislador nos artigos 8 a 10 do 8º, então, a 10 do CDC, tá? Ali vocês vão encontrar, então, deixa eu botar aqui, artigos 8º a 10 do CDC. Olha só o que a gente vai encontrar nesses artigos. Diz assim o artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, vejam, obviamente que alguns produtos, por natureza, eles acarretam algum tipo de periculosidade, algum tipo de nocividade para o consumidor. Tá? Esses produtos poderão ser colocados no mercado, desde que o consumidor seja informado sobre essa periculosidade, desde que o consumidor seja informado sobre a eventual nocividade desse produto. Tá? Então, claro, a regra é não colocar produtos que sejam nocivos ou perigosos à saúde do consumidor, à segurança do consumidor, à vida do consumidor. Agora, em algumas situações, isso é impossível. Né? A gente sabe, vamos ficar bem tranquilamente numa parte só, que uma série de medicamentos que a gente toma no nosso dia a dia podem ocasionar efeitos colaterais. Então, de algum modo, eles podem ser perigosos ou nocivos à vida do consumidor. No entanto, o CDC não impede que eles sejam comercializados. Ele só diz, eles são comercializados, mas deve ser informado ao consumidor o quê? Os riscos atinentes ou inerentes, melhor assim, à utilização daquele produto, daquele serviço, tá? Deixa eu ir mais adiante. Então, ainda falando sobre o inciso 1º. Tá? Lá no artigo 9º, tá? Fala exatamente o que eu já tinha falado anteriormente. Olhem o que diz o artigo 9º do CDC. Tá? O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, quando eu coloco no mercado de consumo um produto que eu sei que é nocivo, primeiro eu tenho que evitar colocar, mas se eu estou colocando um produto que eu sei que é nocivo à vida, à saúde ou à segurança do consumidor, eu sou obrigado a
por todos os meios necessários informar a nocividade daquele produto. Quem é fumante, tá, se depara cotidianamente com o quê? Com aquelas fotos, né, no verso da carteira de cigarro, né, do cara broxa, da pessoa com câncer, sei lá, de todos os males, informando, né, aquelas fotos que informam por todos os meios possíveis aquilo que aquele produto, o cigarro, pode ocasionar, os males que aquele produto, o cigarro, pode ocasionar à saúde da pessoa, à segurança da pessoa. Tá? Isso nada mais é do que uma manifestação daquilo que está previsto no artigo 9º. Estou comercializando um produto que sei que faz mal à vida, à saúde ou à segurança do consumidor e estou informando a esse consumidor, então, quais são os riscos inerentes ao consumo daquele produto. Tá? Mas a gente tem um artigo mais interessante ainda no que diz respeito ao inciso 1º do artigo 6º, que é o artigo 10. Olha o que diz o artigo 10 caput. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Bom, aqui necessariamente esse alto grau de nocividade ou periculosidade à segurança ou à saúde do consumidor, ele deve ser analisado em relação aos eventuais benefícios que ele possa trazer. Então, obviamente que eu sei que alguns medicamentos, volto a citar, eles podem ser extremamente nocivos à saúde do consumidor, tá? No entanto, ainda que sejam extremamente nocivos, são daqui a pouco o único medicamento contra um outro mal, tá? Isso não impede que eu coloque aquele produto no mercado de consumo, tá? Mas me impõe o dever de avisar, informar sobre aquele aéreo, tá errado ali o aéreo, né? Sobre aquele grau de nocividade, tá? Mas aí o mais interessante, gente, é o que vem a partir do artigo 10º. Então, nos parágrafos, tá? Nos parágrafos do artigo 10º, tá? Porque o artigo 10º, ele vai falar assim, ó, o fornecedor não pode, tá? Colocar no mercado de consumo um produto ou um serviço que ele sabe que é nocivo à saúde ou à segurança do consumidor, tá? Mas pode acontecer daquela situação em que o fornecedor colocou o produto, mas no mercado de consumo, ofereceu o serviço no mercado de consumo, mas não tinha ainda noção, não tinha capacidade ainda de ter a compreensão sobre o grau de periculosidade ou de nocividade que aquele produto podia apresentar. Tá? E aí, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º e 3º do artigo 10º, eles vão trazer as orientações para o fornecedor nesse caso. Diz aqui, ó, o fornecedor de produto ou de serviço que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Parágrafo 2º. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto e serviço. Parágrafo 3º. Sempre que tiverem conhecimento da periculosidade do produto ou serviço à saúde ou segurança dos estados, dos consumidores, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Então, vejam só, daqui nasce uma obrigação do fornecedor e também do Estado, tá? Em informar posteriormente à introdução do produto no mercado de consumo, tá? Acerca dos riscos que aquele produto possa vir a acarretar na vida da pessoa, tá? A prática, a gente já falou isso na aula passada, a prática do que a gente chama de recall, tá? Ela é justamente derivada
desses dispositivos no parágrafo 1º a 3º do artigo 10º do CDC. Quer dizer, quando a empresa ela introduz um produto, por exemplo, um carro, e aí posteriormente ela descobre que o airbag daquele carro não funciona corretamente. Posteriormente, a introdução desse automóvel no mercado de consumo. Bem, o que diz o CDC? Bom, agora você tem que informar, então, ao consumidor que aquele produto pode ser nocivo ou pode ser perigoso à sua saúde ou segurança. Tá? E se houver violação a esse dever de informar, a gente já viu isso no vídeo, vocês no caso não foi na aula, foi no vídeo passado, tá? O fornecedor estará cometendo uma infração penal, um crime contra o consumidor, previsto no artigo 64, que diz ali, ó, do CDC, né? Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo. Tá? Então, o que a gente vê no inciso 1º do artigo 6º, tá? É justamente uma tentativa ou um objetivo de tentar, de todas as formas possíveis, evitar que os produtos colocados no mercado de consumo, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo, sejam nocivos à vida, saúde ou segurança do consumidor. E, se eventualmente forem nocivos, que o consumidor seja informado quanto a essa nocividade, essa periculosidade. O inciso 2, por sua vez, então nós estamos falando de direito à educação, 3.3, ele vai dizer o seguinte: são direitos básicos do consumidor, esse é o caput, a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade de contratações. Bom, vamos parar aqui só na primeira fase, vamos até a vírgula. A educação, então, são direitos básicos do consumidor, a educação e a divulgação sobre consumo adequado dos produtos e serviços. Consumo adequado, educação quanto ao consumo adequado dos serviços. Bom, a gente viu na aula passada, tá, que o artigo 4º, inciso 4 do CDC, ele estabelece o que a gente chama de princípio da educação. Eu falei para vocês naquela ocasião, um vídeo, tá, que uma das características do constitucionalismo brasileiro pós-88, do direito brasileiro pós-88, tá? Do Estado Democrático de Direito, se assim vocês queiram denominar, é que o direito tem um caráter transformador. A ideia é o direito tende a transformar a sociedade. O objetivo do direito é transformar a sociedade. Só que ele não vai transformar a sociedade, tá? Por meio, por exemplo, de sanções. Não, a ideia aqui é transformar a sociedade por meio da promoção da educação. A educação, na verdade, mais do que o direito, é o grande agente transformador no Estado Democrático de Direito. Tá? E é isso que o artigo 4º, inciso 4, diz para nós, e é isso que esse inciso segundo do artigo 6º do CDC está falando para a gente também. Quer dizer, que acima de tudo, tá? Tá? A transformação, a educação vai ser um agente transformador das relações de consumo. Se hoje nós temos uma hipossuficiência, uma vulnerabilidade técnica e jurídica do consumidor, tá? A educação, ela pode, por alguns meios, tá, reduzir essa vulnerabilidade, tá? Dando ao consumidor um maior conhecimento acerca dos seus direitos. E aí eu volto a ressaltar. Um dos grandes exemplos disso são, tipo, aquelas campanhas que a gente vê de campanha de defesa da semana do consumidor, ou então a elaboração de cartilhas pelos PROCONs para serem distribuídas em praças, em escolas, etc.
né, que é o que a gente chama de educação informal, né, ou mesmo a colocação dentro do currículo das escolas, especialmente do ensino fundamental, né, de disciplinas ou, ao menos, noções básicas de direito do consumidor. Tá? Então, isso é uma decorrência desse artigo 6º, inciso 2º, desse direito à educação previsto nesse dispositivo. Bom, além disso, tá? A gente vai ter alguns crimes, como, por exemplo, os previstos no artigo 63 a 66 e depois no artigo 68, tá? Que dizem respeito à questão da falta de informação acerca dos produtos. Então, olha só o que diz o artigo 63. Omitir diretrizes ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produto nas embalagens ou nos invólucros, recipientes ou publicidade. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Né? Então, quando, por exemplo, a legislação diz que é necessário que eu informe que o determinado produto, cigarro, por exemplo, faz mal à saúde. Ora, se eu omito isso, eu estou cometendo um crime contra o consumo. Tá? O artigo 64, que a gente já falou anteriormente, o artigo 65 diz assim, executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Artigo 66, fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança e desempenho, durabilidade, preço ou garantia do produto ou serviço. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vejam, nesses crimes aqui, previstos então entre esses dispositivos, e no artigo 68 também, então vou botar aqui, ó, só para a gente ficar aqui. Artigos 63 a 66 e artigo 68, CDC. Tá? Todos esses artigos, eles dizem respeito ao quê? Ao direito à educação, tá? E também depois a gente vai ver um direito à informação do consumidor. Tá? Vou botar aqui. Decorrência do princípio da educação e informação. Artigo 4º. CDC. Tá? Vou corrigir o português aqui, porque isso vai para o YouTube depois. Beleza? Bom, aí chegamos no mesmo artigo 6º, inciso 2º, a gente encontra assim, ó. Então, li para vocês essa parte aqui, ó. São direitos básicos do consumidor, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. Aí vem uma vírgula e diz assim, ó, asseguradas, a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Bom, então, o artigo 6º, inciso 2º, parte final do CDC, ele vai estabelecer o que a gente chama de direito à liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Bom, ele é manifestação do que está lá no artigo 170, tá? Artigo 170, inciso, deixa eu até pegar aqui que é hora de cabeça, eu não lembro. É difícil manejar essa Constituição aqui. 170, inciso 4 da Constituição Federal. O artigo 170 da Constituição Federal, ele estabelece os princípios da ordem econômica. Tá? Os princípios da ordem econômica.
Dentre esses princípios, ele estabelece o princípio da livre concorrência. Tá? Livre concorrência. Tá? Ou seja, a ideia também pode ser em livre iniciativa, que está no caput do 170. Tá? A ideia é de que o consumidor ele terá mais possibilidades, ou os direitos do consumidor serão melhor assegurados num que a gente chama de livre mercado, onde seja possível a concorrência de vários agentes econômicos. Porque a concorrência desses vários agentes econômicos permite um melhor acesso do consumidor ao produto, não só em questão de preços, mas também quanto à informação e qualidade. Tá? Se eu tenho mais concorrência, a tendência é que o preço do produto ele seja menor, né? O preço do produto ele seja menor, tá? E que a qualidade dele aumente. Tá? Essa é a ideia por trás, então, da livre concorrência e da livre iniciativa como princípio básico do direito do consumidor. Tá? Da mesma forma, esse direito ele vai ser aquilo que vai vedar ou vai estabelecer a proibição da venda. Deixa eu botar aqui bonitinho. Não ficou bonitinho. Proibição da venda casada, tá? Que tá lá no artigo 39, inciso 1º. Tá? Artigo 39, inciso 1º, salvo engano. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui ao artigo 39. O que diz o artigo 39? É vedado ao fornecedor, isso é o caput, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Daí diz o inciso 1º. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Bom, gente, essa vedação da venda casada, proibição da venda casada, a gente acaba verificando, né? Quem lembra, bastante tempo atrás, tinha uma cena meio esdrúxula, inclusive, do Celso Russomano, que foi candidato a governador de São Paulo, prefeito, foi deputado estadual e eu acho que até deputado federal pelo estado de São Paulo. E ele tinha um programa, aliás, ele foi repórter por várias vezes, em várias emissoras diferentes, em que ele aparecia lá como um agente defensor do consumidor. E tem uma cena dele, digo até esdrúxula, em que ele chega no caixa do supermercado e ele tenta, ou ele força a caixa do supermercado vender uma unidade apenas de papel higiênico para uma consumidora, porque ele dizia que vender o papel higiênico em pacotes de 4 ou de 6 consistia justamente a venda casada, a prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 1º do CDC. Né? A mesma coisa, o mesmo dispositivo também permitiu ou estabeleceu, foi o que estabeleceu recentemente. Não, eles mudaram a data, né? A minha foi mudada para fevereiro também. Dia 28 de fevereiro. Eventos vai ser só depois de agosto, acho. Pronto, ativamos o mundo. Foi também esse mesmo dispositivo no artigo 39, inciso 1º, que orientou uma decisão de forma geral, da justiça, inclusive, do Poder Judiciário, no sentido de que é vedado aos cinemas condicionarem a entrada, ou proibirem a entrada, melhor assim, de consumidores que sejam consumidos produtos que não sejam vendidos na bomboniere do cinema. Ora, por quê? Porque isso consiste numa violação ao direito de liberdade de escolha do consumidor, à igualdade nas contratações. Tá? E, por fim, também esse direito ele vai redundar na proibição, tá? Deixa eu ver se ficou certo, na proibição, tá? Da publicidade abusiva. Lá do artigo 37,
Não, artigo 37 do CDC. Tá? O artigo 37 do CDC, que veda lá a publicidade abusiva. Porque no final das contas, gente... tirei o Leonardo do negócio por engano. Digam pro Leonardo que não foi de mal que eu tirei ele, tá? Foi porque eu apertei o botão errado. Péssima prática. Então, olha o que diz o artigo 37 do CDC. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Por que é proibida a publicidade enganosa ou abusiva? Ora, porque essa publicidade, além de, obviamente, ferir o direito à informação do consumidor, ela também viola a igualdade entre os fornecedores, gerando o quê? Ora, gerando um déficit de concorrência. Tá? Então, por isso que o artigo 37 vai vedar a publicidade enganosa e principalmente abusiva. O que diz o parágrafo 2º? É abusiva do 37. Dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite de deficiente de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde ou segurança. Gente, aqui, né, vem aquela questão. Quem é mais velho, e eu acho que poucos de vocês são mais velhos do que eu, ou da minha idade, tá? Mas havia uma época em que propaganda de cigarro, geralmente, era uma propaganda que tinha um cigarro chamado Hollywood, inclusive, que o grande mote publicitário dele era mostrar pessoas que praticavam esportes, que eram surfistas, que faziam andavam de asa delta, viviam esportes de alto risco, inclusive, né? E que no final puxavam um cigarro e começavam a fumar, associando o cigarro à prática do esporte. Bom, essa é, por essência, a definição de publicidade abusiva do parágrafo 2º do artigo 37. Tá? E por conta disso, esse tipo de propaganda, já desde o início dos anos 90, do século passado, então de 1990, olha só quanto tempo atrás, né, já não é mais permitida no direito brasileiro, né, na publicidade brasileira. Tranquilo? Eu acho que o Leonardo deve ter ficado depressivo, porque eu tirei ele do grupo, né? Que coisa horrível. Me perdoe, me perdoe. Tá, vou pegar um café aí e já volto, tá? Tá ficando demais, bicho. Buenas. Voltemos. Então, daí nós temos agora no artigo 37, artigo 37, artigo 6º, inciso 3º do CDC, o direito à informação. Tá? O direito à informação, além do que a gente já tinha falado anteriormente, do que estava previsto nos artigos 8 a 10 do CDC, também vai aparecer no artigo 36. O artigo 36 diz assim, ó, olha só o que diz o artigo 36. Artigo 36 CDC. Olha o que diz ele. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Ou seja, o consumidor tem que estar ciente de que aquilo é uma peça publicitária. Tá? Então, deve ser levada a informação do consumidor que, não, isso daqui não é uma reportagem, isso daqui não é uma opinião de um colunista no jornal, por exemplo, mas trata-se de uma publicidade paga. A gente costuma ver isso, né? Quando a gente encontra, às vezes, alguma coisa no jornal que diz assim, bota uma nota, alguma coisa, vem em cima, embaixo, assim, de forma, às vezes, até discreta, mas assim, anúncio publicitário ou publicidade paga, tá? Então, por quê? Porque o consumidor tem o direito de ser informado que aquilo ali não é uma notícia de jornal, que aquilo ali não é uma opinião de um colunista, que aquilo ali é publicidade.
E é importante a gente destacar isso, por quê? Porque lá nos anos 50, 60, também do século passado, por óbvio, né? As empresas que vendiam cigarro, vendiam tabaco, né, cigarro, elas as peças publicitárias delas geralmente consistiam em um médico falando dos benefícios que o cigarro causava, que o cigarro trazia para a saúde do consumidor. Tá? E elas viam, esses anúncios não vinham na forma de publicidade, tá? Eles vinham na forma de opinião de médicos, na forma de notícias veiculadas por por meios de comunicação, né? Então, é esse tipo de prática que o artigo 36 do CDC tenta vedar. Ora, vamos informar ao consumidor que ele está diante do quê? Ora, ele está diante de uma peça publicitária. Ele tem que ter noção disso. Por isso que o artigo 36 fala: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Daí diz o parágrafo único: o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Eu não sei se ainda hoje, mas tinha uma vez que a Oral-B, eu acho que era a Oral-B, que tinha uma propaganda que dizia assim, recomendada por 9 entre 10 dentistas. Tá, mas onde é que está essa recomendação? De onde é que veio essa pesquisa? Hoje, para fazer esse tipo de propaganda, a Oral-B tem que provar que, de fato, ela é recomendada por 9 entre 10 dentistas. Eu acho que era Colgate, talvez. Não lembro mais também. Tá? Nesse mesmo sinal, nesse mesmo direito à informação, a gente vai ver, tá? Aqueles avisos que estão cada vez mais correndo risco de continuarem existindo, porque existe uma grande pressão da bancada do agronegócio para retirar eles, né? Que é aquele aviso dizendo que aquele produto, tá? Ele possui me fugiu agora a expressão. Contém, na verdade, aquele produto contém alimentos ou outros produtos que tenham sido alterados geneticamente, então produtos transgênicos, tá? Essa obrigação, ela decorre justamente desse direito à informação que está no artigo 6º, inciso 3º, tá? Que é reconhecido pela jurisprudência, um direito à informação reconhecido pela jurisprudência, é o descredenciamento de hospitais e clínicas, clínicas conveniadas a plano de saúde. Então, beleza, eu me conveniei, eu passei a ser usuário de um plano de saúde, até porque eu sei que o único hospital ou a única clínica da minha cidade atende aquele, ou recebe, é conveniada àquele plano de saúde. E aí o plano de saúde descredencia, bom, ele é obrigado a levar ao meu conhecimento que houve esse descredenciamento, tá? Porque sob pena de, se eu aparecer lá nesse hospital ou clínica que já não está mais conveniado ao plano de saúde, mas que que o plano de saúde não levou ao meu conhecimento, tá? É o plano de saúde ter que me indenizar e ter que custear esse tratamento, tá? E da mesma forma, o artigo 52 do CDC. O artigo 52 que diz o seguinte: no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, outorga de crédito com concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informar prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante de juros de demora e da taxa efetiva anual de juros, acréscimo legalmente previstos, número
Leonardo, eu peço desculpa por ter te excluído da outra vez, não ter admitido do grupo. Tá? É que eu errei o botão. Tá? Sinto muito. Tá? Bem-vindo. Tá? Então, acréscimo legalmente previstos, número e periodicidade das prestações, soma total a pagar, com e sem o financiamento. Então, quer dizer, quando eu pego um empréstimo bancário, necessariamente, tá, o contrato deve me informar, bom, qual é o preço do produto? Quanto vai custar para mim? Tá? Depois, quais são os acréscimos? Tá? Qual é a taxa de juros? Quantas são as prestações? Tá? Tudo isso tem que estar devidamente informado ao consumidor. Tá? Por quê? Porque, do contrário, aquele contrato é um contrato abusivo. Beleza? Nesse mesmo interim, nós vamos chegar, então, no que diz o artigo 6º, inciso 4. Opa, que esse é o 6º. Inciso 4 do CDC. Tá? Ó, o que diz o artigo 6º, inciso 4 do CDC? Diz o seguinte, deixa eu voltar para ele aqui. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, são direitos básicos do consumidor. 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Gente, então, o consumidor tem direito de ser protegido contra publicidade abusiva. Publicidade abusiva, que está prevista lá no artigo 37, a gente já viu anteriormente, do CDC. 2. Práticas abusivas. A gente já viu uma das práticas abusivas no artigo 39.1, mas todo o artigo 39, de forma geral, ele trata lá das práticas abusivas ao consumidor. Teremos aula específica sobre isso. E, por fim, lá no artigo 54, a gente vai encontrar... 54, desculpa, não. 51, a gente vai encontrar as cláusulas abusivas. Tá? Ora, todos esses direitos, então, proteção contra a publicidade abusiva do artigo 37, contra as práticas abusivas do artigo 39, contra as cláusulas abusivas do artigo 51, são decorrência desse direito básico, desse direito geral, que é o direito à proteção contra práticas e cláusulas abusivas previstas no artigo 4º, tá? No artigo 6º, inciso 4 do CDC. Então, o que seria uma cláusula abusiva, professor? Então, vamos pegar aqui, ó. O inciso 2 do artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outros, de pleno direito, quer dizer, independentemente de provocação das partes, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, 2, subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos nesse código. Pô, então, quer dizer, eu paguei indevidamente alguma coisa, mas eu assinei, fui obrigado a assinar um contrato de adesão em que existia uma cláusula que dizia que eu não teria direito a reembolso. Tá? Ora, essa cláusula contratual, ela é absolutamente nula. Por quê? Porque se trata de uma cláusula abusiva. Tá? Uma cláusula abusiva que viola justamente o princípio da vulnerabilidade. Ou, na verdade, por conta do princípio da vulnerabilidade. Porque se entende que, como já falei algumas vezes para você, que o consumidor está sempre numa situação de vulnerabilidade, desigualdade material e técnica em relação ao fornecedor. Tá? Então, a imposição a ele dessa cláusula, tá? Ela é uma abusividade, é um abuso de direito por parte do fornecedor. Tranquilo? Beleza, gente? Vocês estão com alguma dúvida, algum questionamento? Posso seguir tranquilo, então? Pode. Muito obrigado aí quem falou comigo, por favor. De nada.
Então tá, gente. Sigamos. Aí lá no artigo 6º, inciso 5, a gente tem uma coisa que vai ter uma importância muito grande no direito do consumidor, tá? Que é o direito à modificação ou revisão das cláusulas contratuais. Como eu disse para vocês, gente, o CDC, ele parte de uma pressuposição, de uma presunção. Qual é essa presunção? Uma presunção iuris et iuri, tá? Uma presunção absoluta. Uma presunção de que o consumidor está numa condição de vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade jurídica em relação ao fornecedor, tá? Então não será estranho ao fornecedor, ao consumidor, que ele ingresse em relações contratuais em que essa vulnerabilidade dele vai ser ainda mais ressaltada. Por ardil do fornecedor, por desconhecimento do consumidor. Bom, o artigo 6º, inciso 5º do CDC, ele vai falar o seguinte. Então, leio o caput novamente. São direitos básicos do consumidor e diz o inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, gente, aqui, basicamente, a gente tem a ideia seguinte. O contrato, ou ele originariamente estabelecia um desequilíbrio muito grande entre consumidor e fornecedor, ou durante a relação contratual surgiu esse desequilíbrio. Então tem um desequilíbrio superveniente. Em qualquer dos casos, deve-se sempre preservar, tá, a relação contratual. Então vejam só que interessante. A ideia aqui, gente, é a seguinte. É permitir que o judiciário ele ingresse na relação contratual para modificar ou revisar as cláusulas do contrato para reequilibrar as prestações, equilibrar ou tornar isonômicas as prestações de fornecedor e consumidor, a fim de não acabar com o contrato. Então, sempre quando possível, o juiz ele não deve intervir no sentido de anular ou considerar nulo um contrato, mas sim de modificar ou revisar aquelas cláusulas contratuais que porventura sejam abusivas. Perfeito? Então a intervenção estatal, ela não serve para acabar com a relação contratual, mas para preservá-la, mas mantendo sempre um equilíbrio entre consumidor e fornecedor, um equilíbrio jurídico entre fornecedor e consumidor, tá? A diferença entre modificação e revisão é de tempo. Por quê? Porque a modificação vai ocorrer sempre quando o desequilíbrio for originário. Ou seja, o contrato já originariamente, tá, é desequilibrado em favor do fornecedor e em desfavor, por óbvio, do consumidor. Então, na hora que o contrato foi pactuado, consumidor e fornecedor já estão numa situação desigual. Então, cabe ao judiciário modificar esse contrato para reequilibrar esse contrato, então, a situação desses dois polos. A revisão, por outro lado, tá, é quando o desequilíbrio é superveniente. O que é um desequilíbrio superveniente? Ora, é aquele que vem posteriormente, tá? Que surge posteriormente à relação contratual. Então, o contrato não era desequilibrado inicialmente, tá? Mas aconteceu algo
aconteceu algo que desequilibrou aquela relação. Tá? Eu gosto de citar como exemplo dessa situação o seguinte. Na década de 90, a década de 90 é bom porque um período da história do Brasil em que a gente tem vários exemplos para usar, principalmente direito do consumidor. Tá? Na década de 90, existia uma coisa chamada paridade cambial. Ou seja, logo que o real foi instituído no Brasil, tá? Se estabeleceu que o real valia $1 e $1 valia R$1. Tá? Isso permitiu, então, surgiu uma coisa que até então, por conta do câmbio absolutamente desvairado que o Brasil tinha e da própria inflação, permitiu que a gente estabelecesse um mercado de importados no Brasil. Tá? E uma das coisas que passou a ser mais importada no Brasil naquela época foi justamente automóveis. Ficaram acessíveis os automóveis. Por quê? Porque tu comprava eles a preço... comprava um carro importado basicamente com o mesmo preço de um carro brasileiro. As pessoas começaram, então, a comprar automóveis. E o principal modelo para aquisição de automóveis, o principal contrato utilizado para aquisição de automóveis naquela época, era o contrato de arrendamento mercantil ou leasing. O que é o arrendamento mercantil ou leasing? A gente estabelece um valor, tá, que fica... e aí, arrendamento, né, que é pago a título de locação do veículo, tá? E lá no final, o consumidor, então, o arrendatário, ele tem a possibilidade de adquirir o bem arrendado. Então, eu pagava lá um valor por mês e aí esse valor se abatia no preço final do produto e lá no final eu podia adquirir o produto se eu quisesse ou podia entregar ele como se tivesse alugado ele. Bom, como regra, na época, esses contratos de arrendamento mercantil, eles eram feitos estipulando que o valor da prestação era em dólar. Era pago em real, mas... Opa! Um negócio aqui que não devia estar aqui. Então, o valor era estabelecido em dólar, a prestação era paga em real, desculpa, mas o valor da prestação estava estabelecido em dólar. Então, eu tinha lá no dia 15 que pagar o equivalente em reais a $100 mil. A $100, na verdade. Tá? Tranquilo. Isso funcionava super bem por causa da paridade cambial. 1 por 1. Bom, chegou em 1998, tá? O que aconteceu? O Banco Central, ele decidiu que não ia mais manter, não tinha nem mais condição, na verdade, de manter essa paridade, tá? E aí fez o que a gente chama de câmbio flutuante, que é a forma de câmbio que a gente tem hoje no Brasil. A gente deixa o mercado definir qual é o valor do dólar. Não era mais o Banco Central que definia isso, tá? Não era mais o Banco Central que definia isso. Bom, o que acontecia, então? Ou o que aconteceu? Tão logo foi liberado, tá? O Brasil passou por uma crise econômica, entrou numa crise econômica, que aliás foi o que levou ao fim da paridade, né? E aí o dólar que custava R$1 passou a valer R$2, 2,10 para ser mais exato na primeira cotação, logo foi liberado. Então eu que devia lá, sei lá, R$100, 100 dólares que equivalia a R$100, de repente passei a dever $100 que equivalia a R$210. Viu? A relação, ela iniciou equilibrada. Mas vem um fato superveniente, ou seja, a transformação do dólar de fixo, né, de paritário inflexível, tá, que desequilibrou supervenientemente, então após o estabelecimento do contrato, tá, a relação contratual. E aí passou a surgir as ações revisionais. Foi nesse momento que surgiram as ações revisionais, justamente para quê? Para reequilibrar aquilo que tinha sido desequilibrado por um fato, tá? Um fato superveniente. Superveniente ao quê? Ora, superveniente à relação contratual, tá? É interessante destacar isso, que são dois pontos. Bom, vou primeiro falar do que eu já estou falando.
A base dessa teoria, dessa revisão, então, ela vai ser o que a gente chama de teoria da base do negócio jurídico. A teoria da base do negócio jurídico é diferente da teoria da imprevisão, que é adotada pelo Código Civil. Tá lá no artigo 317 do Código Civil, para ser mais exato. Então, a teoria da imprevisão, ela exige, tá, que aquele fato superveniente, ele seja, tá, para que ele possa ensejar a alteração do contrato, tá, ela exige, então, a teoria da imprevisão, exige que o fato superveniente seja imprevisível. Eu não tinha como prever que haveria, tá, algo que desequilibra. Pá, não sei falar, gente. Oh, meu Deus. Desequilibrasse. Perfeito. Muito obrigado, Dalva. Às vezes a gente se trava na língua. É muito café, deve ser. Tá? Desequilibrasse, tá, a relação jurídica. Tá? Só nessa possibilidade, ou seja, só na possibilidade do fato superveniente ser imprevisível é que se admitir a resolução contratual, a revisão do contrato, na forma 317. Já a teoria da base objetiva do negócio jurídico, ela vai num sentido diferente. Ela diz, olha, basta que haja algo que modifique a relação de consumo, a relação jurídica, que desequilibre a relação jurídica. Pouco importando se esse fato, ele superveniente, for imprevisível ou não. Então, vejam, existe uma diferença entre a teoria da revisão adotada, o fundamento da revisão adotado no CDC, do fundamento da revisão adotado no Código Civil, no artigo 317. Por quê? Porque no primeiro caso, CDC, não é necessário, tá, a imprevisibilidade do fato. No segundo caso, sim, é necessário, sim, que esse fato seja imprevisível. É imprevisível segundo o nível médio de conhecimento do homem médio. Tá? Para usar o que a doutrina falaria. Tá? E aí vamos mitigar, assim, tá? Então, por vários anos, o Poder Judiciário brasileiro adotou a ideia da teoria da base objetiva do negócio jurídico. Então, se houvesse um desequilíbrio, um fato superveniente, imprevisível ou não, pouco importa, que desequilibrasse a relação jurídica, tá? Quem ia suportar todo o ônus desse fato superveniente era o fornecedor, por conta da vulnerabilidade econômica, jurídica e técnica do consumidor. Tá? Então, lá nesse caso que eu estava falando para vocês do arrendamento mercantil, o que os juízes determinaram? Bom, calma aí. Nesse caso, a gente não pode prejudicar a condição do consumidor. Então, nós vamos alterar a base do negócio jurídico e dane-se o fornecedor. É ele que vai sofrer todo o prejuízo, tá, decorrente da eventual desvalorização que o real teve em relação ao dólar. Tá? E isso foi por muito tempo. O STJ, no entanto, recentemente já não, né? Já início dos anos 2000, na verdade, ele vai adotar uma posição um pouco diferente, tá? Não é que ele vai vai jogar todo o risco pro consumidor, mas ele vai, na medida que o fornecedor é tão vítima do fato superveniente quanto o consumidor, tá? Vai haver uma repartição do risco. Então, se eventualmente houver algo que desequilibre a relação de consumo, tá? Criando muito ônus para o consumidor e muito bônus para o fornecedor, deve ser reequilibrada essa relação de um jeito que cada um fique com parte do risco para si, fique com parte do prejuízo. Ninguém pode levar o prejuízo sozinho. Tá? Perfeito?
Tranquilo? Então voltamos à nossa lousa aqui, tá? Estamos chegando no último. Não é o último não, tem mais alguns ainda. Desculpa. No penúltimo. Mas calma aí, tinha mais um. Não é, tá certo. No antepenúltimo. Opa, tem mais um aqui. Ah, tem outro. Tá, beleza. Então, não é mais nada, esqueça. Estamos chegando no oitavo dos direitos básicos do consumidor. Esse que está no artigo 6º, então, já estamos acostumados com isso. Artigo 6º. Artigo 6º, inciso 6 do CDC, que é o princípio o direito à efetiva prevenção e reparação do dano. Bom, a ideia básica aqui é a seguinte, tá? O dano sofrido pelo consumidor deve ser integralmente reparado. Não pode haver tabelamento ou tarifamento do dano, da indenização. Tarifamento, tá certo? Da indenização. Eu falei isso para vocês no primeiro dia de aula, quando a gente estava conversando aqui sobre as fontes do direito. Aliás, quando eu estava falando que Não, aqui tá bom. Quando eu estava falando para vocês que o direito do consumidor era um direito fundamental, tá? Que inclusive valia em relação supralegal, de forma supralegal, inclusive contra tratados internacionais, eu falei para vocês da Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, que estabeleciam um valor máximo de indenização ao consumidor caso houvesse extravio ou perda da bagagem durante voos aéreos internacionais. Né? E eu disse para vocês, o STJ entendeu que, nesse caso, o que vale por sobre o tratado internacional, por sobre a convenção, é o direito do consumidor à efetiva reparação do dano. Então, não pode haver, tá, sob pena de violação aos direitos do consumidor, direitos básicos do consumidor, uma tarifa ou uma tabela que estabeleça qual é o valor do dano sofrido pelo consumidor. Tá? Por quê? Porque deve-se estabelecer exatamente uma reparação pelo dano efetivamente sofrido. Tá? Então, eu não posso estabelecer, em tese, o consumidor, se perdesse uma bagagem, paga R$1.000, em qualquer caso. Não. Se o prejuízo dele foi superior, tá, àquele tabelado, obviamente que ele tem direito a essa indenização integral. Tá? Então, o dano deve ser integralmente reparado. Tá? Bom, reflexo disso, então, vai ser o que dispõe o artigo 25 caput. Caput. E o artigo 51, 1. Em ambos os casos, ambos do CDC. Olha o que diz o artigo 25 caput. Cadê? É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nestas e nas seções anteriores. Então, não pode ter uma cláusula contratual que estabeleça o seguinte, olha, em caso de perda ou de dano causado ao veículo adquirido pelo consumidor, tá? O fornecedor não tem qualquer responsabilidade, ou então arcará com apenas 10% do valor do veículo. Tá? Não pode, isso é uma cláusula abusiva, que viola o direito à efetiva reparação do dano. A mesma coisa o artigo 51, 1, tá? São nulas de pleno direito, entre outros, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, ou exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza do produto ou serviço. Nós vamos estudar na próxima aula, o que é vício do produto. Mas vamos lá.
de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou implica em renúncia ou disposição de direitos nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, tá? Pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então, como regra, se o consumidor é pessoa física, pessoa natural, não pode haver uma cláusula contratual que diga assim: o fornecedor não responde por eventuais danos causados ao consumidor. Se eventualmente se tratar consumidor pessoa jurídica, aí sim pode haver cláusulas, não nesse sentido, mas limitando a responsabilidade. Por quê? Porque eu falei isso anteriormente, acho que falei, não lembro mais, mas devo ter falado, que o consumidor, a vulnerabilidade do consumidor pessoa natural, ela é uma presunção iuris tantum, iuris et iuri, ou seja, absoluta. Enquanto que a presunção de vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica vai ser uma presunção iuris tantum, ou seja, uma presunção relativa que admite prova em contrário. Tá? A gente vai estudar isso também quando a gente falar no consumidor, tá? O que é o consumidor para o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, se vocês verem o vídeo que eu vou postar amanhã, vocês já vão ter ciência disso. Tá? Então, esses são os casos. Tá? Que mais, gente? Opa. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente destacar algumas súmulas do STJ, súmulas do STJ, tá? Que digam respeito a algumas situações de indenização do consumidor, tá? São súmulas bastante interessantes para todos vocês, na prática do dia a dia de vocês, tá? A primeira súmula é a súmula 370. Súmula 370 do STJ. Tá? Então, estamos falando de danos, tá? Reparação dos danos. Súmula 370 STJ. Bom, tá ali que é STJ, né? Olha o que diz a súmula 370 do STJ. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então, vejam só. Independentemente de prova do prejuízo, independente de haver prova do prejuízo, o consumidor tem direito à indenização por dano moral no caso de apresentação por parte do fornecedor, apresentação antecipada por parte do fornecedor do cheque pré-datado. Então, o cheque está lá estipulado para o dia 30 de setembro. Eu, fornecedor, apresento ele no dia 1º. Independente de esse cheque voltar, cancelar minha conta e fazer com que eu tenha uma série de obrigações inadimplidas, ou eu simplesmente ter o cheque voltado, mas não ter tido consequência nenhuma para minha conta corrente, para minha vida econômica, eu terei direito à indenização. Tá? Eu terei direito à indenização. Isso a gente chama de dano in re ipsa. Tá? Dano in re ipsa. Um dano que é presumido. Tá? Um dano que é presumido. Não precisa ser provado. Aliás, eu preciso provar que houve o ato ilícito, a devolução, a antecipação do cheque, né? o depósito antecipado do cheque, a liquidação antecipada do cheque, mas não preciso provar o dano efetivo que eu tive. Tá? Uma outra súmula que também nos interessa bastante é a 385. Súmula 385, também do STJ. O que diz a súmula 385? Olha só. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Então, o que essa súmula está dizendo? Olha só. A jurisprudência do STJ é uníssona, é pacífica, no sentido de dizer que a simples inscrição indevida, tá, de alguém no cadastro dos inadimplentes, então Serasa, SPC, tá, gera o direito à indenização por dano moral.
Tá? Só que essa súmula vai dizer assim, ó, no entanto, se, tá? No entanto, se o consumidor já tiver, no momento que houve uma inscrição indevida, uma inscrição legítima no SPC ou no Serasa, então no órgão de proteção ao crédito, aí ele não terá direito à indenização. Ele terá apenas por dano moral. Tá? Por quê? Porque aquilo não vai refletir um dano efetivo para ele. Olha, se o nome dele você já está inscrito como inadimplente, não vai ser mais uma anotação que vai piorar a situação dele. Né? Daí porque o STJ vai dizer, então não tem direito à indenização, mas tem direito a retirar aquela anotação do seu cadastro. Tá? Perfeito? Depois vem a súmula 3. Ai, caiu mesmo. A súmula 387. Tá? A súmula 387 é aquela que estabelece. Aí, que estabelece. Deixa eu só pegar aqui. Tá? Que estabelece a possibilidade de cumular, tá? O dano estético com dano moral. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Tá? A 388, por outro lado, também muito importante, ela vai dizer aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Tá? A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, se o banco vai lá e indevidamente devolve meu cheque, independentemente de ter causado qualquer tipo de prejuízo efetivo para mim, já gera um direito à reparação do dano, dano moral no caso. Tá? Beleza? Bom, e agora sim, então nós temos os 3 últimos direitos previstos aqui. Né? Por óbvio, minha aula vai ficar maior do que eu imaginava que ia ficar, sempre fica. Esse é um grande problema da minha vida. Tá? Mas vamos lá. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter o direito ao acesso à justiça. Está lá no inciso 6777 do CDC. Aqui, Código de Defesa do Consumidor. Então, diz assim, o inciso 7. São direitos básicos do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vista à prevenção ou reparação do dano patrimoniais e imorais, individuais, coletivos e difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, gente, vejam só, por meio do qual se dá o acesso, do que se dá o acesso à justiça ao consumidor? Primeiro, pelo PROCON. São órgãos administrativos que têm essa finalidade. Depois, pelos juizados especiais. Os juizados especiais ganham densidade, ganham importância justamente a partir do CDC. Tá? Ganham importância justamente por conta do CDC. Daí, então, por quê? Porque são decorrência daquilo que está previsto no artigo 5º. Opa! Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Direito ao acesso à justiça. Tá? Direito ao acesso à justiça. Tá? Depois, gente, a gente vai ter também o artigo. Só um minutinho, tá? Eu vou só pegar mais um café, tá? Para a gente dar uma encerrada, para a gente ir para o ponto final da aula aqui, tá? Já volto aí.
Então, estou de volta. Desculpa a pequena pausa aí, mas é que preciso de café. Estou eu e minha sócia aqui, os dois no escritório hoje dando aula. Tá uma bagunça isso aqui hoje. Nunca teve tão movimentado. Então, o direito de acesso à justiça, então, que é garantido lá pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito, né? A principal, ou os principais meios, o principal meio de acesso à justiça são os juizados especiais. Os juizados especiais que, como eu disse, previsto lá na Lei 9.099, não lembro de que ano que é, tá? Mas que ganham grande densidade e principalmente a grande maioria das pautas enfrentadas pelos juizados especiais são justamente decorrentes de direito do consumidor. Bom, aí no inciso 8, a gente tem a facilitação, porque a gente viu que o consumidor, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável e hipossuficiente. Tá? Hipossuficiente por quê? Porque nem sempre assiste a ele as condições para promover efetivamente, justamente por sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica, mas promover devidamente a defesa dos seus direitos junto à justiça. Então, o acesso à justiça só vai ser garantido se eu garantir também ao consumidor a inversão ao ônus da prova, ou a inversão do ônus da prova. Então, do ponto de vista processual. Olha o que diz o inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. Vejam, são dois requisitos essenciais para que haja, ou dois, na verdade, ou um ou outro, na verdade, requisitos essenciais para que haja a inversão do ônus da prova. Primeiro, quando houver ali, verossimilhança, tá? Verossimilhança do que é alegado, ou então, quando houver hipossuficiência, não corrigiu aqui, hipossuficiência do consumidor, tá? Eu volto a ressaltar, tratando-se de consumidor pessoa jurídica, pessoa física, essa hipossuficiência, ela, no mais das vezes, é presumida, tá? Enquanto que, no caso de se tratando de consumidor pessoa jurídica, pessoa física, hipossuficiência presumida. Pessoa jurídica, a hipossuficiência tem que ser provada. A gente vai destacar isso em outra oportunidade. E daí, por fim, só para não deixar batido, né? Um princípio que... aliás, um direito que decorre do próprio artigo 37 da Constituição Federal, né? Que estabelece lá o direito do consumidor à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Tá? O CDC, ele se aplica às relações de consumo. Ele não se aplica, desculpa, às relações entre o administrado e a administração pública. Então, ele se aplica a serviços públicos, mas não se aplica de forma geral. Tá? Existem situações em que o CDC se aplica. Tá? Essas situações a gente vai estudar numa aula específica, provavelmente uma aula que vai ser gravada, né? Não vai ser uma aula que eu vou fazer ao vivo, porque é uma aula pequena, né? Não faz muito sentido guardar uma aula inteira para essa finalidade, tá? Mas nada mais é, então, do que decorrência do princípio da eficiência previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, né? O famoso LIMP, né? LIMP, lembram lá? Tá? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aliás, não sei se vocês viram, né? E aí, já arrematando, então, o conteúdo da nossa aula de hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma lida rápida, pelo menos no que é um esboço de reforma administrativa
proposta pelo governo Bolsonaro, né? Tem várias coisas interessantes nessa proposta, mas a mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, é que ela aumenta o número de princípios. Até tenho aqui, deixa eu pegar o meu celular. Olha só, a gente tradicionalmente tem como princípios da administração pública quais? Tá? Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Acho que aqui. Não. Recebi por WhatsApp, então por isso a gente tem tradicionalmente como princípio da administração pública quais? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e publicidade, desculpa, e eficiência. E aí vão se acrescentar esses princípios a imparcialidade, a transparência, a inovação, a responsabilidade, a unidade, a coordenação, a boa governança pública e a subsidiariedade. Vai aumentar bastante, consideravelmente, o rol de princípios da administração pública. Vai ser um pavor para professores de direito administrativo e alunos concurseiros aí que já tinham se acostumado a decorar o LIMP, né? Vai ficar bem mais complexo agora, tá? Então, gente, era isso. Eu acho do ponto de vista de conteúdo, era o que eu pretendia passar para vocês hoje, tá? Na semana que vem, eu vou fazer uma análise se... eu vou passar, agora eu estou lendo o grupo aqui. Eu vou passar, sim, esse texto, eu vou fazer um PDF dele e colocar ele junto lá com o restante do material de apoio, tá? Porque o material de apoio ficou o material de apoio da próxima aula, né? Que são os elementos da relação jurídica consumerista, né? Que é uma próxima aula que talvez nem tenha, porque eu vou disponibilizar para vocês os vídeos dessas aulas, desse conteúdo, e se vocês acharem que já é suficiente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida quanto a isso, a gente já pode pular até para o próximo conteúdo, tá? Eu, na minha opinião, modesta opinião, acho que os 2 vídeos em que eu fiz lá, expliquei os elementos da relação de consumo, eles são bons o suficiente, tá? Mas daí eu fico a critério de vocês, também não me custa nada a gente tomar mais uma aula para falar sobre eles, tá? Também é uma aula bastante interessante. Perfeito, gente? Alguma colocação? Alguma dúvida? Fiquem à vontade agora, assim, tem espaço de vocês fazerem perguntas. Não? Posso dar para encerrar a aula, então? Então, tá certo. 8h40, temos uma gravação de aproximadamente 1h40 minutos. Eu pretendo colocar a gravação dessa aula já amanhã no YouTube para vocês, tá? E eu fico a partir de agora, então, à disposição no grupo de WhatsApp, ou no grupo, ou no privado, tanto faz, fica a critério de vocês, para responder eventuais dúvidas que vocês tenham acerca da disciplina, do conteúdo de hoje ou dos conteúdos anteriores. Tudo certo, então? Então, vou tomar o silêncio de vocês como concordância, né? Certo. Opa! Quem falou aí? Eu. Oi, João. Tudo bem? Tudo certo. Então tá, gente. Eu vou tirar o silêncio de quase todo mundo, menos da Joelma. É concordância, é a regra do direito, tirando a assunção de dívida, né? Então, fico à disposição, como eu disse, no WhatsApp até amanhã, até depois das 10 horas, inclusive, durante o horário normal de aula e nos dias seguintes, para responder eventuais dúvidas que vocês tenham. Fiquem à vontade, fiquem livres para perguntar, tá? Então, beijo de luz, bom final de semana para todo mundo. Professor, uma dúvida apenas. Vamos lá, Dalva. É o seguinte, o senhor comentou sobre ali as devoluções de cheque, mas seria só da pessoa que solta o cheque ou o banco também seria responsabilizado? Depende da situação. Vamos pegar aqui, ó. A situação 388 é que a súmula 388 é aquela situação que o banco provoca a devolução de cheque. Ele indevidamente
Tá? Deixa de compensar no cheque para ti. Como aquele menino parece o Miguel? Não. Não parece, nem. Tem certeza que não é ele? Então, assim, Dalva, pensa assim. Então, no 388, nós estamos diante daquela situação em que o banco, ele, independente do que é o fornecedor, eu recebi um cheque teu, fui compensar ele no banco, e aí o banco, indevidamente, tá, entende que não tem saldo e devolve o cheque. Nesse caso, o banco é obrigado a indenizar. Tá? Agora, imagina um cheque pré-datado, que na verdade o nome correto é pós-datado. No caso do cheque pós-datado, eu recebo o cheque teu, tá? O cheque do dia 31, dia 30, não sei se setembro tem 31, agora não lembro mais, tá? Mas então, vamos dizer que é dia 30 de setembro, e eu deposito ele hoje. Então, para o banco, a gente sabe isso, o cheque é ordem de pagamento à vista. Então, pouco importa para o banco a data em que está prevista no cheque. O banco ele tem que pagar o cheque à vista. Logo, o banco vai me pagar, tá? Ou vai devolver o cheque porque não tem fundos para mim, e ele não vai responder por essa devolução. Mas eu, fornecedor, vou. Porque quem quebrou o negócio fui eu. Eu que deixei de compensar o cheque na data que a gente tinha combinado. Antecipei esse depósito. E aí vou responder, então, pelos danos morais que eu vou causar para ti. Perfeito? Então, são duas situações diferentes. Como regra, não há solidariedade entre a instituição bancária, tá, e o fornecedor que deposita o cheque, faz compensar o cheque. Tá? Ou a responsabilidade é do banco, porque indevidamente indicou que não tinha saldo na conta, ou então a responsabilidade é do fornecedor que indevidamente antecipa a data da compensação do cheque. Tá? Ô, Conte, tá me ouvindo? Uhum. Ô, Conte, tira uma dúvida para mim, por favor. Vamos lá, Ney. Já aconteceu uma vez comigo o seguinte: eu depositei uma quantia no caixa eletrônico, Tá. para cobrir um certo cheque e cair no outro dia. Sim. Sendo que esse dinheiro não apareceu, o cheque voltou, mas eu tinha o comprovante tudo, do caixa, tudo tal, no mesmo banco ali. E isso demorou uns 2 dias para resolver. E aí depois o banco devolveu o meu cheque, mas depois ele compensou meu cheque. Tá. Entendeu? Mas teve 2 dias, porque a pessoa até falou, o teu cheque Levou bateu. o teu depósito chegar na conta. É isso? Isso, porque eles falavam que eu fiz o depósito ali, mas eles não achavam dinheiro. Uhum. Entendeu? Não achava o dinheiro. Aí eu não sei que problema administrativo que deu, porque foi depositado no caixa eletrônico dele. O cara confirmou que o envelope estava lá, que o dinheiro estava lá, que alguém recebeu, mas o dinheiro não estava. O banco é responsável pelo prejuízo que foi causado para ti, tá? O banco, nesse caso, tá? O cheque foi devolvido? Foi, né? O cheque então, devolveu, mas só que quando foi a segunda vez, ele compensou o cheque, o banco, entendeu? Da segunda vez. É porque já tinha dinheiro. Mas vamos dizer que é porque daí tu não teve efetivo prejuízo, porque o cheque voltou, mas foi de novo. Então tu não chegou a ser inscrito. Mas se porventura tu fosse inscrito no SPC Serasa, tá? Sim, tu teria direito de indenização contra o banco. Contra o banco, porque quem teve a conduta ilícita foi o banco. Tá? Porque o caixa eletrônico, todo ali dentro, é responsabilidade do banco, né? Tipo, Exatamente. você depositou ali tudo, tem câmera te filmando tudo ali, a responsabilidade é dele. O que acontece com o envelope para dentro, né? Exatamente. Nós, inclusive, vamos falar em uma aula oportuna sobre a responsabilidade das agências bancárias, sobre um monte de coisa, um monte de situação que envolve isso. Beleza, tranquilo. Era isso aí. Valeu. Então tá, Ney. Mais alguém, gente? Opa! Mais alguém? Então tá, eu vou encerrar a gravação. Fico à disposição de vocês todos no WhatsApp, tá? Que é o nosso outro meio de contato aí. E espero todos vocês na semana que vem para que a gente possa dar continuidade à nossa matéria de direito do consumidor. Uma parte que é bastante interessante, se eventualmente nós
pularmos essa parte de elementos e formos direto para outra parte, que é a responsabilidade civil nas relações de consumo, que é o suprassumo do direito consumidor, em que a gente vai discutir já uma parte que a gente já estava falando na aula de hoje. Tá certo? Então, um abraço para vocês, boa noite, beijos de luz.